Entre os blockbusters de 2020, talvez um dos que mais foram prejudicados aí pela pandemia foi essa nova versão de Mulan da Disney, essa versão de 2020 em live action de Mulan, que traz essa história, né, que a gente já conhece da animação de 98, sobre essa garota que da época da China Imperial, que vai para a guerra assumindo a identidade de um homem, evitando que seu pai representasse a sua família na guerra, o seu pai já doente, já sem condições de ir para o campo de batalha. Então ela toma a frente da situação, assume uma identidade masculina e serve o exército nesse momento de conflito da China. E ela acaba se transformando numa lenda no país. Esse filme talvez tenha sido um dos mais prejudicados pela pandemia. Ele custou muito caro para a Disney, foram quase 200 milhões o orçamento total dele. Ele ia ser lançado justamente em março, o período que explodiu os casos do novo coronavírus e as cidades anunciaram o isolamento social. O lançamento dele foi sendo constantemente adiado até que a Disney anunciou a chegada dele no Disney Plus. Parece que, mesmo diante dessa alternativa, isso não acabou não salvando Mulan financeiramente, porque ele chega no Disney Plus americano sob a condição de aluguel, ou seja, mesmo os assinantes do Disney Plus eles teriam que pagar um valor a mais, além do que eles já pagavam pela assinatura para ter direito a assistir Mulan, e aí o filme acaba que financeiramente o retorno não foi tão positivo para a Disney quanto eles esperavam. Bom, no Brasil, Mulan, a gente tá recebendo Mulan na Disney Plus, nesse lançamento da Disney Plus aqui no país, e sob a condição completamente diferente. Quem é assinante não precisa pagar nenhum valor adicional para assistir Mulan. Então, Mulan finalmente chega pra gente, essa versão de 2020, e é sobre esse filme que a gente vai falar no vídeo de hoje. Essa versão de 2020 de Mulan, ela é diferente de algumas outras incursões da Disney, recentes da Disney nesse sentido, de fazer remakes em live action de outras obras animadas clássicas do seu catálogo, como, por exemplo, A Bela e a Fera e O Rei Leão. Diferente desses dois títulos, por exemplo, o Mulan, ele não no roteiro dele, ele não segue à risca especificamente, praticamente não emula o que aconteceu na animação, como é o caso da Bela e a Fera e o Rei Leão, que a gente tinha a sensação de que a gente estava assistindo aquele mesmo roteiro que a gente viu nas animações, só que sendo remontado, né? A gente não tem isso nessa nova versão de Mulan, mas eles trazem alguns elementos, né, que permitem a identificação do fã, né, que apelam para essa memória afetiva, né, para essa garantia da sensação do fã de fidelidade àquela obra anterior. Então, ele segue alguns eventos do filme de 98, ele apresenta alguns easter eggs ao longo da narrativa. A gente, por exemplo, nesse live action, a gente não tem, por exemplo, a presença de personagens que eram um alívio cômico na animação de 98. A gente não tem o dragão Mushu, a gente não tem o grilo Grilli, mas, por exemplo, esse filme da Niki Caro, no momento em que a Mulan ali se apresenta para as casamenteiras, o grilinho aparece e ele é o que causa justamente toda aquela confusão que prejudica a Mulan naquele momento. Essa sequência é muito parecida com a animação
o de 98. Esse novo Mulan, ele não é um musical como era a animação. Ele não tem nenhum número musical. Mas, ao mesmo tempo, a equipe do filme garantiu que alguns temas musicais bastante conhecidos e que remetem a gente a algumas canções do longa de 98 fossem inseridos na trilha sonora. Em diversos momentos a gente tem a canção Reflection, que é uma das mais famosas do filme. Na versão original foi cantada pela Christina Aguilera. A trilha sonora insere alguns momentos de Reflection ao longo da trajetória da Mulan, sobretudo nos momentos mais inspiracionais, nos momentos em que a Mulan supera alguns obstáculos dela ao longo da sua trajetória. Isso está presente no filme. Então todos esses elementos acabam garantindo fincando o Mulan no passado, ao mesmo tempo que ele também busca algumas questões. Esse vínculo com o passado e ao mesmo tempo essa ânsia de fazer algo novo, né? Esse pelar e esse pecar, é justamente algo que me incomoda particularmente em algumas dessas iniciativas de remake recentes da Disney, muito mais do que os filmes que simplesmente emulam o passado, pegam o roteiro do passado e fazem a mesma coisa, ou filmes longas que buscam alguma coisa nova. Do ponto de vista plástico, esse filme toma algumas decisões que eu acho muito interessantes, né? Ele dialoga com aspectos da cultura local, na arquitetura, nas cores, no figurino, né? No design do figurino. Mas ele faz isso não de uma maneira realista, ele não busca um realismo, ele soa mais como algo animado, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o filme narrativamente acaba não acompanhando todo esse frescor visual que ele apresenta, né? O roteiro dele é muito protocolar, ele está muito preocupado com essa política do próprio estúdio nos remakes de flertar com o passado, mas pincelar um ponto ou outro de novidade. Isso acaba fazendo com que toda a grandiloquência que o visual do filme inspira não seja acompanhado pela narrativa, pelo que a gente vê de história na tela. E aí quem só perde mesmo é a trajetória da própria Mulan, né? A inserção dos elementos novos é um negócio esquisito, porque ela é tensa, parece que tá todo mundo travado, existem ideias novas que são colocadas, mas elas não vão muito adiante. Ninguém tem coragem de levar a fundo essas novas ideias, como, por exemplo, eles inserem nessa versão uma personagem, uma vilã interpretada pela Gong Li, cuja trajetória acaba tendo alguma similaridade com a trajetória de Mulan. Em certo ponto, quando as duas se encontram, existe um diálogo muito interessante que poderia ser muito mais explorado pelo filme, que acaba não sendo explorado. E é nesse ponto de frustração que toda a história acompanha, né? De ter muito apego ao passado, mas ao mesmo tempo, quando apresenta coisas novas, não vai muito a fundo nelas. Outra coisa que é bastante frustrante, sobretudo no desfecho do Mulan, desse Mulan de 2020, é como todos os obstáculos que são apresentados para a personagem nessa nova versão acabam sendo facilmente enfrentados por ela. E um dos principais obstáculos é o machismo daquela sociedade, é a relutância que aquele grupo de soldados, aquele grupo de homens tem em aceitar o fato de que eles admiram Mulan, a Mulan inspira eles, né? Eles percebem em Mulan alguém que pode liderá-los, mas na animação eles não abriam mão, muito por conta do machismo daquela sociedade. Isso no filme nesse filme de 2020, é dissolvido de uma maneira muito rápida
isso acaba enfraquecendo a própria jornada da personagem, né? Quanto mais obstáculos, isso é em qualquer obra, né? Quanto mais obstáculos ela tivesse, mais grandiosa seria a jornada dela. Além disso, tinha uma coisa na animação que era muito bem-vinda, né? E aí era uma questão da própria forma como a Disney fazia essas animações. Eram filmes que tinham um poder de síntese muito grande, mas era um poder de síntese que não esgotava o poder, a complexidade daquela história, o poder de engajamento que aquela história tinha. Aqui a gente tem um filme de 2 horas que não tem essa mesma força de um filme que, se eu não me engano, tem entre 80 e 90 minutos. Então isso é uma diferença que é gritante assim, na tela. Bom, é isso, gente. E se inscreva aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo com pessoas que eventualmente se interessem pelos temas que a gente aborda aqui. Dá like nos nossos vídeos, comenta, tudo isso é muito importante para que a gente alcance mais pessoas. Diz aqui nos comentários o que você acha do Mulan, da versão de 98, da versão de 2020, qual é o seu preferido, o que você achou dessa nova versão dirigida pela Niki Caro. Diz aqui nos comentários e eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente do Chovendo Sapo. Tchau!